Vamos começar conversando aqui. Vamos falar sobre o tema de hoje da nossa entrevista. Eu acho que muita gente deve ter curiosidade em saber, que é sobre os direitos de quem compra um imóvel ainda na planta, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça comprando um imóvel na planta? O prazo muitas vezes é falho, a forma de pagamento também, às vezes vem os juros ali que não estavam exatamente, você não estava ainda esperando por eles. Isso aconteceu comigo, né? Eu estava até conversando com ele aqui nos bastidores. Pois é, nosso convidado hoje é o advogado especialista em direito imobiliário, Igor Rentes. Inclusive, se você quiser participar, mandando sua dúvida, se você já, o seu comentário, o seu depoimento, se você algum dia passou pelo problema, tá? Se você tem dúvidas sobre seus direitos como uma pessoa que adquiriu um imóvel na planta, até agora não recebeu, te deram um prazo de 2 anos, 4 anos se passaram e nada, enfim, são vários os casos. Então manda aquele zap pra gente, o número é o 999735736. Igor, bom dia, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos bater papo, vamos lá. Qual a reclamação mais recorrente de quem compra um imóvel na planta? Geralmente é o prazo mesmo? Bom dia, Margot, bom dia, Ana, bom dia, caros ouvintes da CBN. Bom, o tema mais recorrente é sim o atraso na entrega do imóvel, né? Aqueles adquirentes que compram aquele sonho, né? Porque o imóvel, quando você adquire um imóvel, ou você busca um investimento, ou você busca a concretização de um sonho. Né? Então, realmente, a procura maior que a gente tem no nosso escritório são por pessoas, consumidores que adquiriram imóveis na planta e esses imóveis simplesmente ultrapassaram o período de tolerância e não foram entregues. Pois é. Comigo, eu estava contando para você, né, que eu passei pela experiência de comprar um imóvel na planta com prazo de entrega de 2 anos, eu recebi 4 anos depois. O financiamento era até curto, 5 anos eu quitaria esse imóvel. Só que a construtora, para conseguir terminar a obra, acabou se endividando, né? E nós pagávamos não mais diretamente a construtora, e sim a uma segunda empresa, acredito que de fachada, né? E com juros altíssimos. Quais são os direitos da pessoa nesse sentido? Porque há 20 anos atrás a gente ficava meio que nada respaldado em relação a isso. Eu acho que hoje nós temos leis que nos respaldam, né? Nos protegem, né? Eu digo nós, os consumidores, né? Os futuros proprietários. Sim, Margot. Tivemos um avanço legislativo muito grande no que tange a responsabilização das incorporadoras, das construtoras, com essas obrigações de entrega dos imóveis. A época que você retrata, a época que teve a quebra, provavelmente, da Incol. Foi exatamente. Perfeito. Depois, logo após essa quebra, preocupação com a credibilidade do mercado imobiliário fez com que vários dispositivos e normas fossem aprimorados. Temos aí a inovação do patrimônio de afetação, onde basicamente é destacado o patrimônio daquele empreendimento do patrimônio da pessoa jurídica, da incorporadora, fazendo com que ele fique protegido para situações como essa, de uma insolvência da construtora, de uma falência, enfim, para que aqueles consumidores adquirentes fiquem resguardados com o patrimônio que estão ali investindo. Rapaz, mas aí, no meu caso, né, por causa da dívida da construtora e a pressão da imprensa na época para a conclusão da obra e para a entrega o mais rapidamente possível daqueles imóveis, eles se endividaram e quem pagou a dívida foram os adquirentes, entendeu? E, puxa vida, né? Acabou que o valor do apartamento subiu assustadoramente. E na época, a economia estava muito bem obrigada, entendeu? Com a dolarização da nossa moeda, a gente estava assim 1 para 1, entendeu? Então não fazia sentido aquela cobrança daqueles juros altíssimos. E a gente acabou pagando os juros de uma dívida da construtora e não nossa, né? Então, hoje a gente não vê, a gente não tem... Aliás, há 20 anos atrás a gente não tinha nenhum respaldo, nenhum resguardo, a gente não tinha nenhuma proteção legislativa. Hoje já se tem.
Isso hoje é passível, por exemplo, uma construtora que não entrega no prazo, ela é passível de multa, de que exatamente? Sim, Margot, nós tivemos a legislação, ela vem amadurecendo junto com a sociedade e não diferente é a legislação que cuida do mercado imobiliário. Nesse sentido, fora o patrimônio de afetação, nós temos hoje também a possibilidade, digamos, que uma empresa tem uma confusão patrimonial, financeira e acabe entrando numa insolvência, ou seja, um processo de recuperação judicial ou de falência, alegue que não pode arcar com o custeio daquela situação, daquela obra, pode-se requerer, inclusive judicialmente, a despersonalização da personalidade jurídica, permitindo o ataque ao patrimônio e as construções lançadas diretamente ao patrimônio dos sócios daquela empresa ou mesmo do seu administrador. Então é uma outra evolução que também permite uma segurança maior, obviamente, dos adquirentes, dos consumidores adquirentes. Fora, obviamente, a possibilidade que tem aquele consumidor que adquiriu um imóvel, aquele imóvel não foi entregue no prazo, e aqui é importante ter uma ressalva, Margot e Ana, quando a gente fala de atraso na entrega do imóvel, nós temos que levar em consideração que atualmente, tanto a nossa jurisprudência quanto a nossa legislação tem apoiado a costumeira aplicação dos 180 dias de praxe de tolerância, certo? Desde que, obviamente, essa tolerância venha encartada dentro do contrato. Então, ultrapassado esses 180 dias de tolerância no prazo de entrega, tem aí o consumidor o direito de haver, não só, se for do desejo dele, a rescisão contratual, certo? Com as penalidades cabíveis, as atualizações, o pedido de perdas e danos, certo? Os danos materiais, os danos morais. E porque o lucro cessante afeta até emocionalmente a vida dessa pessoa, né? Você cria toda uma expectativa para receber aquele imóvel, isso afeta o emocional da pessoa, a saúde da pessoa. Com certeza. Com certeza, muitas vezes esses imóveis, eles têm uma destinação para o desenvolvimento de uma família que acabou de se unir, ou cada um tem sua particularidade, né? Então, esses danos devem ser avaliados. Eles hoje, agora em abril, salvo engano, início de abril, o STJ se manifestou que no caso dos lucros cessantes, que é aquele dano que você sofre quando você deixa de oferir um lucro, um valor que você poderia ter oferido se estivesse exercendo aquele direito. No caso dos lucros cessantes, eles não são mais presumíveis. Se você pediu a rescisão de um contrato e antigamente se dizia não, se solicitava, não, eu quero rescindir o contrato porque ultrapassou o prazo de entrega e eu quero os lucros cessantes baseados no valor de um aluguel de imóvel do mesmo padrão. Hoje o entendimento do STJ é que esse dano material consubstanciado no lucro cessante, ele não é mais presumível, ou seja, ele deve ser comprovado em juízo. Por exemplo, explicando, se uma pessoa adquire um imóvel e esse imóvel era destinado, por exemplo, Margot, a um pool hoteleiro, né, você alugar como flat, por exemplo, e você, por causa do atraso, inclusive o transcurso do prazo de tolerância, não conseguiu ter esse lucro, você pode sim aí pedir o dano material dos lucros cessantes, certo? Então, hoje, o que tem de inovador na questão da legislação que ampara o consumidor adquirente de imóveis na planta é a possibilidade de rescindir o contrato, obrigar a construtora, sob pena de multa diária, aplicação de multa, a concluir e entregar aquilo que lhe ofereceu e lhe contratou, ou mesmo ações indenizatórias, como a gente acabou de comentar. Sim. Certo? Lembrando, Margot, que antes de chegar ao passo de se adentrar no judiciário, é importante esgotar a esfera administrativa, Ana. Você, para acionar o judiciário, você tem que ter comprovado aí que você percorreu a esfera administrativa. Igor, como eu faço essa comprovação? Ao constatar que houve o atraso
na entrega de um imóvel e ultrapassou aqueles 180 dias previstos, devem estar previstos no contrato, foi ultrapassado. A nossa orientação no escritório é que o consumidor entre em contato formalmente com a construtora, com a incorporadora, por via de e-mail, por via de mensagem, mas de uma forma registrada, para que fique ali comprovado que você entrou em contato, que você manteve uma busca de uma solução administrativa. Solicite à construtora a nova previsão de entrega, certo? E a justificativa, o porquê que ela ultrapassou o prazo de tolerância e ainda não entregou, né? Com base nessa comprovação, nessa resposta ou não do consumidor, é orientado que ele procure o PROCON municipal, que hoje, diferente da época que você teve essa problemática com a sua aquisição, hoje já está bem mais respaldado para poder dar esse suporte ao consumidor. Mas chegando lá no PROCON, Igor, não foi solucionado. O que devemos fazer? Aí já é o caso de se analisar, através, obviamente, de uma assessoria jurídica especializada, né, a possibilidade de ou entrar com um pedido de obrigação de fazer acumulado com multa, para obrigar a construtora a cumprir o prazo, ou pedir a rescisão do contrato com todo o valor que você já pagou devidamente corrigido e também as perdas e danos, certo? Ou mesmo que seja o caso, haver uma negociação, se for a construtora tiver interesse, uma negociação administrativa para um abatimento ou uma compensação de outra forma. Então, existem hoje vários meios legais para que o adquirente, o consumidor, consiga aí evitar esse prejuízo. Obrigada. Chegou aqui uma pergunta do Elísio Terra. Bom dia. Quando a pessoa termina de pagar o financiamento da Caixa, é ela que é responsável de recolher o ITBI? E como calcula o valor venal do imóvel? Perfeito. O ITIV, ou ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, ele é de competência do adquirente, certo? Então, geralmente nos contratos de financiamento imobiliário, tem que analisar o contrato desse consumidor isoladamente. Geralmente, esses valores já estão embutidos. A parte de escrituração toda já está embutida no contrato da Caixa, da agência de fomento, o banco financiador, né? Esse valor já está acrescido dentro do empréstimo, do financiamento que aquele adquirente faz. Ao final, com o termo de quitação, você deve levar ele ao cartório de registro imobiliário, onde está o imóvel, escrito a matrícula do imóvel, para que seja registrado. Nós temos aí o contrato de alienação fiduciária, que aí ao final você pode levar esse contrato com o termo de quitação e averbar e registrar ele no cartório. A presença do advogado ela é importante no momento de qualquer compra, mesmo que seja financiada em não sei quantas prestações? Sim, Margot. É importante isso? É de suma importância. Né? O advogado, a assessoria jurídica especializada, é quem vai poder se debruçar no contrato e analisar as falhas, as abusividades, aonde pode correr risco. As pegadinhas, né, no meio do contrato, que muitas vezes você não tem uma leitura clara. Jurídica técnica. Exatamente, né? Eu para juridiquês, eu sou terrível. Inclusive os índices que são aplicados, quais são as penalidades que podem ser aplicadas no caso de um atraso, por exemplo. Sim. Né, um descumprimento, a entrega, você contratou X, mas recebeu Y. O advogado ele vai ter ali a técnica necessária para analisar essas cláusulas, trazendo maior segurança jurídica para o adquirente. E também ele é muito útil, muito necessário, se houver aí a dificuldade de uma solução administrativa para o recebimento desse imóvel, Margot. Na hora da venda também é importante a presença de um advogado? De você passar um imóvel adiante também é importante essa presença? Sim, Margot, tanto para o lado do comprador quanto para o lado do vendedor. A transferência de imóvel, a venda de um imóvel é um negócio jurídico e, como todo negócio jurídico, ele é embasado nas leis e ninguém melhor do que o advogado para poder entender essa legislação. Então existe uma série de cuidados que se deve ter tanto por parte do comprador
quanto do vendedor, seja ele um imóvel financiado ou não, né? Então você tem, eu costumo dizer que se você parar para se ater aos cuidados que se deve ter na compra e venda de um imóvel, você passa aí por 10, 20, 30 cuidados que eu elenco importantes que devem ser analisados. Vamos lá, digamos que seja você está vendendo um imóvel, você tem a primeira coisa, básico para se vender ou se comprar um imóvel, é você ter a certidão de registro e ônus. Essa é uma certidão básica oferecida pelos cartórios de registro imobiliário, né? No caso, no Rio Grande do Norte, Natal, nós temos 3, que é a primeira circunscrição, a segunda e a terceira. E lá está a matrícula. A matrícula é a identidade daquele imóvel. Todos os caminhos, tudo que aconteceu com aquele imóvel durante o percurso de existência dele, desde a matrícula originária até atualmente, está tudo escrito ali. Então, Igor, eu vou comprar um imóvel, qual é o primeiro cuidado que eu devo ter? Vai ao cartório e pede a certidão de registro e ônus. Essa certidão vai constar nela todos os ônus, sejam processos, execuções, tudo que tiver uma indisponibilidade, uma penhora, uma hipoteca, tudo que tiver de ônus sobre aquele imóvel vai estar e deve estar registrado. Lá também naquela certidão, na certidão de registro de ônus, você vai encontrar as dimensões, né, daquele imóvel, a descrição detalhada daquele imóvel, o meio pelo qual aquele imóvel, qual foi o negócio jurídico que trouxe aquele imóvel para pertencer à pessoa que está ali vendendo, né? Então, para mim, o instrumento mais importante da negociação é a análise, o cuidado mais importante é a análise da certidão de registro e ônus. E em caso de morte, né, desse adquirente, no meio desse processo de pagamento das prestações do seu futuro imóvel, como é que fica essa situação? A presença de um advogado pode orientar, né, de repente, os descendentes, os herdeiros nesse processo? Pode, né? Só pode. Na verdade, não só como pode, como deve. Aí, no caso, se não houver um planejamento, né, sucessório, o desenvolvimento de uma holding familiar que está tão comentada, não tiver a destinação testamentária. Até no caso... Isso já pode ser amarrado no momento da compra? Por exemplo, eu adquiro um imóvel que vai ficar no meu nome, mas acontece uma zebra, eu morro antes de concluir o pagamento disso. Já tem como garantir já o herdeiro já no momento da compra? Pode, lembrando pode, que né? Você só pode dispor de 50% do seu patrimônio, né? Se houverem mais de um. Se houverem os herdeiros legítimos. Então você não pode dispor de mais 50% se você tiver os legitimados, certo? Mas você pode sim, na aquisição de um imóvel, você destinar, já garantir uma questão sucessória sem nenhum problema. Como eu vinha dizendo, Margot, a questão, se no meio de uma aquisição a pessoa está efetuando o pagamento de um imóvel e ela vem a falecer, existe o processo, se não houver nenhuma programação, nenhum planejamento sucessório, existe o processo de inventário, né? E aqueles herdeiros, aquelas pessoas que têm interesse no espólio, no valor herdado, deve participar do inventário e aí fazer a partilha desses direitos, inclusive os direitos sobre a aquisição desse imóvel. Uma mãe que tem 2 filhos e ela em vida ela diz que vai deixar o apartamento para um dos filhos. Depois que ela morrer, o outro pode reivindicar? Pode, isso chama-se antecipação de herança. Entendeu? Então, quando houver o falecimento da genitora, no caso da ascendente, o herdeiro que foi prejudicado, ele pode sim pedir a compensação por meio do processo de inventário. Mas isso não é contra a vontade do proprietário? Antes de morrer, já deixou no nome de um filho, aí vem o outro filho, reivindica e está tudo bem? Eles herdam de forma igual, certo? Eles herdam de forma igual. Mas se a mãe quiser só para um, quiser deixar só para um? Não, ela não pode. Oxe! Não pode destinar. É antecipação de herança. Ela está repassando uma coisa que oficialmente não é dela. É isso? Certo. Né?
Na verdade é dela. É dela, uma intenção de ser dela. O patrimônio é dela, só que os direitos hereditários devem ser preservados após o falecimento. Então, se houver o caso de uma mãe que faleceu, mas antes de falecer, ela transferiu o patrimônio, a totalidade do patrimônio para um dos herdeiros só, aquele outro herdeiro ficou prejudicado na sucessão. Então, ele tem como pedir aí alegar a antecipação de herança e pedir o quinhão que lhe cabe. Entendi. Uau. Chegou uma pergunta aqui do Luiz. Ele quer saber sobre o uso capião. Aí eu perguntei, alguma coisa específica? Porque o uso capião é uma coisa muito extensa. Sim. Aí ele falou sobre o terreno, quando você cuida de um terreno, limpando e preservando. Como se dá o direito ao terreno no uso capião e a partir de quantos anos você tem direito? Quando você está cuidando e usando do mesmo. Aí é um caso bem complexo para você responder, porque a gente primeiro vai ter que analisar o porquê que ele está cuidando e limpando daquele imóvel. Uma coisa que ele foi contratado, ele é um empregado, ele é um locatário. Ou ele já está utilizando de má fé para conseguir aquele imóvel. Isso, pelo que eu entendi aqui, é um terreno só, não é um imóvel. Pelo que ele Perfeito, explicou. mas se ele está cuidando por quê? Alguém transferiu a posse. Igor, a gente vai ter que interromper. Você fica com a gente no próximo bloco? Fico. A gente vai para o intervalo comercial, para o Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta, 11h31. A Rede Tropical de Notícias. Estamos de volta com o nosso último bloco de hoje. Gente, a segunda edição do CREARTE terá lançamento do livro 1500, a Verdade, Descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte. O lançamento é hoje, né? E temos o convite aí gravadíssimo. Solta aí, Aninha. Queria convidar você para o lançamento do meu segundo livro, Brasil 1500, a Verdade. Nele, trata da Era dos Descobrimentos, as grandes navegações, especialmente sobre o descobrimento do Brasil. Estamos sem áudio, né? Será que a gente resolve? Será? Ontem a gente tentou veicular e veio música em cima de áudio, aí só escutava música. Aí hoje a gente está sem o áudio. Será que a gente consegue, Franklin? Tony. Bom, a gente vai continuar tentando, né? Em nome de Jesus. Você tem um recadinho também de Ricardo Chaves, é isso? Não tem? Então vamos continuar aqui nosso papo aqui no estúdio, enquanto a Aninha resolve esse BO aí. Olha, o nosso entrevistado hoje é o advogado especialista em direito imobiliário, Igor Hentz. A gente está perguntando quais são os direitos de quem compra um imóvel ainda na planta, ou até mesmo já construído. Você já passou por algum problema nesse sentido? Se você tem dúvidas sobre os seus direitos, manda aquele zapzinho gostosinho pra gente. O número é o 999735736. No bloco anterior, quando a gente foi interrompido, Igor, a gente estava falando sobre o uso capião, lembra? Perfeito. Vamos concluir, né, esse raciocínio do uso capião, quando você cuida de um terreno com maior amor e carinho, mas o terreno não é seu, né? Então, quais são os direitos, né? Até onde vai o direito de quem cuida de um terreno que não é dele? Primeiro ponto, Margot, que deve ser observado aí é o porquê que ele está tomando conta desse terreno. Ele tem um vínculo trabalhista, ele tem alguma locação, ele é um locatário daquele imóvel. Tem que primeiro entender o porquê, como ele chegou àquele imóvel. Aquele imóvel estava abandonado e ele começou a cuidar, pronto. Aí ele já está exercendo o animus domini. Quer dizer, o ânimo do dono, ele está recolhendo o tributo, o IPTU desse imóvel, ele está pagando as concessionárias, ele está cercando, mantendo limpo. Aí a gente fala de direitos capazes de possibilitar aí uso capião, tá? Mas se ele está ali como um empregado, contratado para tomar conta daquele terreno, aí não. Aí não, claro. Né? Aí esse proprietário está respaldado até pelo vínculo empregatício, claro. Né? Agora, já aconteceu algumas vezes, né? Eu já vi na imprensa algumas vezes, por exemplo, de comunidades, né? De bairros, moradores de um bairro, de um determinado bairro, que vê aquele terreno ali
sendo criadouro de mosquito da dengue, por exemplo, cheio de matos, cheio de sujeira, toma conta do terreno e transforma numa praça. Até onde vai o direito do proprietário desse terreno? Me diga. Nós temos que ter a consciência que a Constituição nos traz o dever, né, daquele bem imóvel cumprir a função social. Qual a função social? Habitação, produção, ou mesmo uma praça, o lazer, o serviço público, entendeu? Ele só não pode ficar abandonado. E o que é pior, prejudicando a saúde do entorno, né? Claro, a segurança, a saúde. Sim. Então, aquele proprietário que não quer ter o seu imóvel tolhido por meio de um uso capião, de uma invasão, ele tome para si o animus domini, como eu comentei, e haja como dono. Ele mantenha a segurança, a limpeza, ele desenvolva algo realmente eficiente para a sociedade, ele arque com os tributos daquele imóvel, ele pague as concessionárias corretamente, para que ele possa aí ter o seu direito de propriedade garantido como a Constituição reserva, né? Mas se ele não faz com que o imóvel ele cumpra a função social dele, ele corre sim o risco de perder por via de um uso capião, enfim, uma desapropriação, se for interesse público. Né? Um imóvel que fica muito tempo fechado, muitos anos fechado. A gente aqui no Tirol é só o que vê, Tirol, Petrópolis, aquelas casas antigas, muito bonitas, né? Com arquitetura maravilhosa e tal, mas tudo fechado e virando foco de mosquito da dengue. O próprio Estado, o próprio município pode intervir aí nessa propriedade se houver risco aí social, e ela está descumprindo, a meu ver, se não é explorada, ela está descumprindo a função social. Então ela pode ser passível de uma desapropriação para o cumprimento da função social dela. Uma pessoa em situação de rua que mora no imóvel há 4 anos, eu conheço uma pessoa assim. Há 4 anos ele ainda não teria direito. Não, tá? né? Por quê? Porque o prazo mínimo que nós temos de uso capião, das várias modalidades de uso capião, entre extraordinário, ordinário, o familiar, ou o uso capião urbano, é de 5 anos. Então ele espere mais 1 ano, se o proprietário não se manifestar, se ele estiver aí cumprindo, ajudando a cumprir a função social que é de habitação, se ele liquidar com os impostos, o IPTU principalmente, daquele imóvel, aí sim ele pode entrar na justiça e brigar, mas obviamente que um morador de rua talvez não tenha essa condição. Não tem. Mas é um imóvel assim, aquela coisa, aqueles perrengues, né? Aqueles entraves burocráticos envolvendo herdeiros, né? Então o imóvel já tem mais de 20 anos que está abandonado, sendo deteriorado pelo tempo, e esse morador está lá há 4 anos, é a casa dele. Lembrando que o fato do imóvel estar participando ou fazer parte de um espólio não tira dele, do inventariante, claro que não, a responsabilidade de manter a função social daquele imóvel, manter a segurança e a limpeza, né? Evite aí focos de dengue, como é bem divulgado e acontece bastante, a gente sabe. Esses herdeiros, eles podem então perder os direitos? Pode. Obviamente, se o imóvel tiver abandonado, eles correm risco, com certeza. O fato de um processo de inventário estar em trâmite não os inibe, não os livra de ter aí a obrigação de manter a função social do imóvel, de manter os cuidados e o zelo por aquele bem imóvel, não. E se o IPTU estiver sendo pago direitinho, mesmo assim ele pode perder esse direito? O IPTU é uma das formas de se demonstrar que você está exercendo o ânimo de dono, né? Mas se você deixar ele abandonado, ao léu, com, vamos dizer, entrada de delinquentes, focos prejudiciais à saúde, aí pode sim haver uma intervenção nesse imóvel sem nenhum problema. É interesse da municipalidade manter aí a função social desse bem, né? Né? Com certeza. E em relação a um terreno na praia,
que você fica lá há muito tempo, né? Você compra para investir, fica muito tempo sem olhar e tal. E quando você chega um belo dia, vou lá ali olhar o meu terreno. Foi o que aconteceu comigo, lá em Barreto. Quando eu cheguei lá, estava construído, tinha virado um conjunto, um condomínio familiar. Eu perdi todos os direitos, né? Perdeu. Infelizmente, você tinha um prazo para tomar, provavelmente aí já deve fazer parte de uma área urbana, 5 anos, já houve aí a prescrição. Aconteceu comigo também, Margot. Eu com 22 anos, eu participei de uma situação, eu até comentei há pouco, perdi minha mãe, e ela deixou um terreno na praia de Zumbi. Na época eu ainda estava ingressando na universidade, e ela deixou um terreno de direito, né? No caso eu fiz sistema de informação antes, e ela deixou um terreno na praia de Zumbi. Quando eu estou no final do curso de Direito, que eu começo aí a estudar direitos reais, que eu acordo para a situação, já era tarde. Eu já tinha perdido o terreno, fui lá ainda para procurar, mas também já tinha acontecido comigo, Margot. Pois é, foi o que aconteceu comigo. Eu comprei uma... Logo assim que eu cheguei em Natal, falei, vou investir no terreno na praia, né? Eu toda me achando e tal. Eram terrenos baratos, mas era uma área muito grande, eram 8 lotes. Era uma quadra de terrenos, era muito grande. E eu, como não tinha dinheiro para investir, investi na compra, mas não tinha como investir numa construção. E aí, cara, quando eu voltei, alguns anos depois, para ver como é que estavam os meus terrenos, estavam construídos. Mas eu achei legal o destino, tá? Você recolhia o IPTU? Eu recolhi o IPTU, eu pagava o IPTU bem direitinho. Pode ser discutido, entendeu? Não, mas não me interessa mais, não. Deixa a galera lá em paz. Não tinha onde construir, não tinha onde morar e tá tudo bem. Tá tudo maravilha. Um grande mentor na minha vida me ensinou que existem direitos que nos trazem mais resultado do que quando são exercidos, quando não são exercidos. Exato. Né? Então acho que fica aí a... Eu acho que eu cumpri meu papel social ali, cedendo um espaço, de alguma forma cedendo um espaço, mesmo que compulsoriamente, mas cedi um espaço para que alguém construísse o seu sonho ali, né? O imóvel tem que exercer a função social, né? Sim, então se a gente, por qualquer motivo, não cumpre a nossa obrigação, é passivo de ter aí os seus direitos tolhidos, né? Sem dúvida. Agora, então, o que existe hoje de novidade para se respaldar uma pessoa na hora de comprar um imóvel na planta? Como eu te disse, eu entrei pelo cano há 20 e poucos anos, mais ou menos atrás, né? O que existe de novo hoje? O que a legislação nos traz de novidade boa para quem adquire o imóvel? Perfeito. Margot, vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer para vocês alguns pontos de orientação para aquela pessoa que está querendo adquirir um imóvel na planta, nessa situação que você retratou. Mas eu não vou me ater só à legislação, eu vou tentar desenhar um caminho para aquele consumidor, nosso ouvinte, para que ele compre com maior segurança. Primeiro ponto é ele averiguar, ele pesquisar a reputação daquela incorporadora, daquela construtora. Como o mundo digital hoje avalia, né? As suas avaliações no Google, as suas avaliações no Reclame Aqui, as avaliações dela no consumidor.gov, né? Pesquisar a reputação dessa empresa também no judiciário. Entra no site, consulta, ou como as pessoas gostam muito de utilizar a plataforma do Juiz Brasil, entra lá e pesquisa aquela construtora, vê se ela tem processos contra ela e de que natureza são esses processos. São processos de reparação de danos por atraso de obra. Então o consumidor já fica mais alertado. Vê se ele tem execuções contra a empresa, também é muito importante. Analisar toda a reputação dessa empresa, conversar com adquirentes, consumidores que adquiriram unidades anteriormente, né? Visitar aqueles empreendimentos que já foram entregues para ver ali se foi realmente entregue o que foi prometido, se aquela incorporadora teve o zelo com aqueles consumidores. Depois, averiguar de suma importância, antes de adquirir um imóvel na planta, você vê se foi registrada a incorporação imobiliária. O que é a incorporação imobiliária? É quando se dá a publicidade daquele empreendimento, se oficializa, digamos, um linguajar bem simples, se oficializa aquele empreendimento
para a sociedade. Então você vai ao cartório de registro imobiliário da circunscrição imobiliária daquele imóvel e registra ali todos os projetos, convenção inicial de condomínio, toda a documentação, as licenças, toda a documentação daquele empreendimento deve estar ali registrada. Então, antes de comprar, vai ao cartório do imóvel e checa se existe o registro da incorporação, checa também se existe algum ônus em cima desse terreno onde vai ser edificado esse empreendimento, averigua o que tem realmente ali de informações que possam prejudicar essa aquisição. Depois que você avalia a reputação da empresa, que você checa a questão dos detalhes do imóvel, aí é importante também que você se atenha com o máximo de cuidado ao contrato. E aí que não pode faltar um advogado especializado para poder dar a assessoria jurídica necessária nessa aquisição. Analisar o contrato nos seus mínimos detalhes. Qual é o prazo? Existe tolerância? Qual é a tolerância? Existe uma penalidade se houver atraso por parte do consumidor, por parte do fornecedor. Lembrando aqui, Margot, que quando a gente fala de aquisição de imóvel na planta, é uma relação consumerista, né? E o consumidor ele é resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor também nas aquisições imobiliárias de imóveis na planta, né? Então você tem que se ater aí, por exemplo, a informação para o consumidor deve ser clara, transparente. O consumidor deve estar entendendo o que está comprando, deve entender o que vai pagar de correção monetária, atualização, quais são os juros, quais são as penalidades. Então, tudo isso é de suma importância que tenhamos um advogado especializado em direito imobiliário para poder lhe dar aí a segurança jurídica necessária para adquirir aquele imóvel. Chegou uma dúvida aqui da ouvinte. Existe um prazo para vender um imóvel em caso de separação? Um prazo para vender? Legalmente, não. Não existe um prazo para você se desfazer de um patrimônio. Obviamente que a gente tem que levantar aí a razoabilidade, né? Você tem um mercado financeiro, mercado imobiliário. Você não pode simplesmente dizer, eu quero vender um imóvel, esse imóvel tem que ser vendido agora. Não tem como, né? Você tem Quem que ter dera que fosse assim. Não é? Você tem hoje os leilões judiciais e esses leilões eles levam à venda através deles esses imóveis que passaram por processos judiciais, e aí você tem a celeridade dos leilões abaixando o preço. Então ele começa com 100%, não houve adquirentes, não foi adquirido, então ele vai para 50%, não foi adquirido, 30%. Aí você consegue colocar um prazo de venda baseado nisso. Agora, simplesmente a legislação determinar que você é obrigado a vender um imóvel adquirido no casamento, no matrimônio, não. Você e seu marido, dona Maria. Outra dúvida em relação à escritura, né? Você compra um terreno sem a escritura, comprou, mas não tem escritura, né? Quais são as garantias de que aquele imóvel realmente é seu? Né? Bacana, Margot. É um tema, parte de cartório é muito interessante, porque eu fui tabelião substituto durante 7 anos. E a minha primeira pós-graduação é em Direito Notarial e Registral. Eu gosto muito. Bom, primeiro a gente tem uma confusão grande aí quando se fala, eu comprei um imóvel sem escritura. Não é que você comprou um imóvel sem escritura. Você comprou um imóvel que não está devidamente registrado. Certo? É importante deixar claro que a transferência de um imóvel inter vivos se dá pela escrituração, que é uma nota lavrada por um tabelião, né, um notário, e essa escritura, essa nota, ela depois de escriturada, ela deve ter aí o recolhimento dos impostos, deve ter ali as certidões necessárias, toda a documentação para depois esse negócio jurídico que o tabelião escreveu junto com a documentação seja levado ao registro imobiliário. Enquanto não se tem escritura, não se paga IPTU, é isso? Não. Ou se paga? A Fazenda Municipal nunca deixa de receber. A Fazenda não deixa de receber. Então, mesmo sem uma escritura pública, você tem que pagar o IPTU desse terreno? Você pode ser obrigado assim, a ser cobrado IPTU se você estiver exercendo a posse
entendeu? Sim. Você tem ali a obrigatoriedade do IPTU. Vai ter eu só exerço a posse, eu não tenho a propriedade, eu não vou pagar IPTU. Faz isso que a municipalidade vai lá e toma de você. E toma a sua através de uma execução tributária e tira, assim, o direito seu de propriedade. E um que não terreno... é, no caso, direito de posse, né? Não é direito nem de propriedade. E um terreno sem a escritura, ele é muito mais difícil de ser passado adiante, de ser comercializado, vendido, né? Porque as pessoas realmente ficam, né, com o pé atrás, né, na hora de adquirir um imóvel, porque é um bem caro sem a escritura, né? Margot, só porque vou lhe explicar. A transição de um imóvel para uma pessoa ou outra, ela respeita uma cadeia, né? A cadeia oficial, ela está registrada no cartório imobiliário. Se você faz uma cadeia de contratos, um contrato para depois um manda para outro, sem estar devidamente registrado no cartório imobiliário, não existe a publicidade daquilo, não existe, não ser os direitos possessórios, outros direitos aí que possam ser resguardados, como na propriedade, que você tem ali o registro daquela negociação e toda aquela corrente de negociação que fez o imóvel chegar até o proprietário que está ali vendendo. Né? Igor, vou te pedir licença só um minutinho para ver se a gente consegue finalmente veicular aquele vídeo, que desde ontem que a gente está tendo do uso capião, é uma coisa que muito recorrente, as pessoas, muitas, principalmente os grandes latifundiários, né, na época que se liberou, né, as terras não produtivas para os pequenos produtores. Isso gerou muita confusão, muita polêmica, muita injustiça também, né? No caso dos grandes latifundiários, né, em relação a esses direitos, só terras não produtivas podem ser disponibilizadas para os pequenos produtores, não é isso? Isso, Margot. Para movimentos como o MST e tal. Isso, a gente tem que lembrar o que a Constituição traz, né? A questão o bem imóvel, ele deve exercer a sua função social. Se a terra é produtiva... Isso está na Constituição, né? Você já falou várias vezes em função social. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Demais. Você é dono de meio mundo e não usa esse meio mundo, por que não distribuí-lo? Existe, né? Todo um percurso legal que se pode aí tolher esse direito de propriedade, descambando até para uma desapropriação, se for o caso, para que aquele imóvel que não está exercendo a função social dele seja transferido para quem necessita que ele exerça essa função social. Entendeu, Margot? Terminamos? A gente está quase chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui a presença de Igor Hentz, um advogado especialista em direito imobiliário. Tivemos participações, a Aninha tirou as dúvidas dela, eu também tirei as minhas. Enfim, foi um prazer te receber, Igor. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu agradeço demais a oportunidade, é um prazer grande conhecer a Margot, a Ana, e estou à disposição para esclarecer os temas jurídicos sempre que for necessário. Maravilha! E você de casa que ficou com a gente até agora, amanhã a gente está aqui de volta, vamos falar muito sobre cultura amanhã, teremos 2 entrevistas.